Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSar. E hoje o episódio está muito diferente e muito especial. Esse episódio é em parceria com a SEMECT, que é a Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia aqui de Parauapebas. Muito especial para mim, que eu sou filho dessa terra, sou nascido aqui em Parauapebas. E ao meu lado, muito especial, Alas, por favor. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à bancada do PodSar. O Alas é secretário da SEMECT. E então eu vou pedir que ele se apresente, né, Wallace? Seja muito bem-vindo. Olá, Ricardo. Boa noite. Muito obrigado aí pelo espaço. Atualmente estou como secretário da SEMECT, né, que é a Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia. 4 pautas aí interessantíssimas e importantes para Parauapebas. Afinal, da mineração, nós surgimos e queremos seguir o futuro energético, científico e tecnológico. Então vamos para cima. Hoje, nada muito especial, só muito especial, né, que é o Renova Parauapebas, que aconteceu durante o dia de hoje, dia 24 de novembro, e amanhã temos o FEMIMP, né, Wallace? Isso, exatamente. Tivemos hoje a primeira edição do Renova Parauapebas, que foi um evento aí marcado como o primeiro evento da cidade pós-COP, no qual aí nós trabalhamos várias temáticas, né, principalmente a questão da transição energética, modelos econômicos. Fizemos várias abordagens técnicas através dos nossos especialistas e falamos aí bastante sobre sustentabilidade em diversos setores da sociedade para a gente poder transicionar de forma consciente e coerente. E amanhã temos a segunda edição do FEMIMP, que é o Fórum de Mineração de Parauapebas, onde teremos aí 3 pautas de suma importância para a nossa sociedade. Iremos falar sobre cooperativismo e empreendedorismo na mineração, a participação feminina na mineração e também o pós-fechamento de mina, tá? Que aí é um assunto que ronda Parauapebas vez ou outra, né? Com certeza. E aqui na nossa frente, né, temos dois engenheiros eletricistas de formação, mas são pessoas que palestraram durante o Renova Parauapebas. E estou aqui com o William Cambuí e o Douglas, né, que palestraram durante o Renova. Então sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado esse convite, né, de fazer esse podcast e falar sobre transição energética, né? Vocês aí que vêm do setor de energia fotovoltaica, né? Um falou sobre comissionamento, o outro falou sobre as tecnologias do meio. Então, muito obrigado. Vou pedir que vocês se apresentem para o nosso público, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro agradeço você, Ricardo, aí pelo convite, agradeço o Wallace também pelo convite. Estamos aí, né, nessa pegada de disseminação de conhecimento. Eu acho que já é um pontapé inicial que vocês acabam de dar aqui em Parauapebas. Eu vejo essa iniciativa com muito bons olhos, porque vai trazer, pode ter certeza, vai trazer recursos, vai trazer investimento, principalmente ali na área de energias renováveis, solar fotovoltaica, né, quando a gente fala de solar fotovoltaica, que é uma pegada que não emite, né, questão de carbono. A gente está muito nessa pegada. Então, eu sou o William Cambuí, pós-graduado em eletrotécnica e autor de livro, né, professor universitário também, só que o meu foco é mais privado. Então, estou aí para poder contribuir. Bom, primeiro, eu sou o Herbeston Douglas de Oliveira, mas podem me chamar de Douglas. Primeiro agradecer o convite aí do... Eu acabei de esquecer PodSar do Ricardo e da SEMECT, da SEMECT, da Prefeitura. E muito legal participar desse tipo de evento que mostra a preocupação do poder público com a tendência do momento, que é preocupação ambiental, preocupação com energia. Não adianta a gente pensar só em vamos resolver certos problemas e não ter solução, não dar uma alternativa de solução. E os sistemas fotovoltaicos é uma solução viável para a gente ir trabalhando nisso daí. Eu sou professor universitário, né, professor da Universidade Federal do Amapá, sou chefe de laboratório de sistemas elétricos de potência, trabalho também em outros centros de inovação e, assim como o William falou, a gente vem trabalhando em parceria setor público-privado, né? Tenho trabalhos com a Suframa, empresas relacionadas Suframadas, venho trabalhando também com o estado do Amapá e agora trabalhando mesmo que
com a participação especial, né, com a Prefeitura de Parauapebas. Vocês falaram aí, são duas pessoas de regiões completamente diferentes, realidade completamente diferentes, né? O Douglas no Amapá, o William lá em São Paulo, lá em Campinas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as realidades de vocês, né? O Wallace também está aqui do meu lado, vai falar um pouquinho sobre o que é hoje a realidade de Parauapebas com relação à transição energética. Então, queria ouvir de vocês como que é essa realidade. Bom, então vamos lá. Bom, no Amapá, a gente tem várias realidades, né? Uma foi que em 2020 a gente passou 23 dias sem energia, apagão completo, né? Sim, foi bem noticiado isso daí. Mas o dia a dia, os problemas do dia a dia, eles são dois principais. Um de grandes centros urbanos, que é o problema de estabilidade, de problemas de tensão, problemas de queda de energia, queda de árvore na linha de distribuição, que são os problemas corriqueiros que têm uma série de detalhes para serem solucionados, que esses problemas têm aqui. E também o grande avanço do uso de sistemas fotovoltaicos conectados a redes, o famoso meu sisteminha solar, né? E esses sistemas, eles têm um impacto na rede elétrica, têm um impacto socioeconômico, têm um impacto cultural, né, das pessoas. E nesse ponto deve ter similaridades com Parauapebas, porque o estilo da rede, o modelo da rede, até a concessionária é a mesma. Então, algumas coisas do burocrático, do operacional são similares. Mas no Amapá a gente tem um outro problema, que são as comunidades isoladas. Indígenas, famílias ribeirinhas, o pessoal que mora ali no arquipélago do Marajó, as diversas ilhas, né? E eles sofriam muito e ainda, em alguns lugares, ainda utilizam os sistemas diesel, né? Os sistemas diesel tradicional, com motorzinho, onde eles têm que sair da ilha, ir num centro, comprar o diesel, gastando combustível, tendo risco de armazenamento, um consumo muito alto, onde eles usam esse diesel de 6 da tarde a 8, 9 da noite, não tem energia o tempo todo, e hoje vem sendo substituído com uma certa qualidade e eficiência por sistemas fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos, eles são de altíssima qualidade e altíssima eficiência. Só que você tem que ter uma cultura para utilizar, principalmente quando você trabalha isolado. Legal. São Paulo a gente tem alguns problemas, né? Apagão também. Quando tem tempestade, acaba caindo árvores. Isso na capital mesmo, na cidade de São Paulo. Acaba caindo árvores ali no sistema de distribuição de potência e fica, o último evento indesejado que teve com relação a isso ficou da ordem de 1 semana, 2 semanas parado no apagão, sabe? Então isso é um problemão, E uma solução que a gente dá para esse tipo de problema é o armazenamento de energia, e ele está vindo forte. Ali por meio de banco de baterias. É possível usar o time shift. Hoje a ANEEL já está isso bem descrito na ANEEL, que daí tem a questão do horário de ponta, horário fora de ponta, que você consegue utilizar esse time shift ao seu favor. Como assim, William? Quer dizer que no horário de ponta, no horário de fora de ponta, é considerado das 8 da manhã. Eu vou fazer só uma analogia aqui, tá? Porque cada concessionária tem a sua ponta diferente. Tem a sua ponta, Então, tem o seu critério de horários de ponta e fora de ponta. Então, vamos pegar ali, dando um exemplo, faz de conta Brasília. Então, Brasília, você tem horário de ponta, horário de fora de ponta, horário de ponta, das 6 da tarde até as 10 da noite, das 18 às 22. Então, horário de ponta. Essa tarifa é mais cara. Você tem uma tarifa ali, da TE e TUG, mais cara ali, né? O que a gente está recomendando? Coloca o armazenamento de energia, ela vai armazenar durante o dia, que é o horário fora de ponta, tarifa barata, e você utiliza durante a noite. E se caso tem algum evento indesejado, você tem a possibilidade de estar com as cargas prioritárias nesse armazenamento, nesse backup. O que é a carga prioritária, William? É ali a sua lâmpada, a sua geladeira,
né? E você consegue não ficar no apagão, você consegue fazer, ter no Wi-Fi, consegue deixar ali como carga prioritária, então você consegue trabalhar, não vai ficar no apagão, e pronto, essa é uma solução bacana. Prioritário é o que não pode parar. É o que não pode parar, aí exatamente. A sua carga prioritária é a sua carga prioritária. carga prioritária. A minha é uma, a sua é outra. Aí isso vai impactar no tamanho do Exatamente. banco, de como tu vai gerir. E isso, antes do Wallace colocar aí, isso gera essa dinâmica de transição do que está acontecendo. E ela vai variando de acordo com a demanda do mercado, do avanço da tecnologia e do avanço das políticas públicas. O William já falou, olha, a ANEEL já regulamentou o load shift. Então, se tem a política pública e existe a tecnologia, a demanda vai começar a surgir. E às vezes a política e a tecnologia surgem em função da demanda. E isso implica necessidade de novos modelos de negócio, novas empresas, ou novas empresas, não tem problema, mas as empresas atuais e novas empresas que prestem um serviço diferenciado. E aí tem N possibilidades de prestação de serviço. Legal. Ninguém melhor que você para falar da nossa realidade em Paraupebas, né? Então, Paraupebas é uma cidade que nós temos diversos problemas, né? A gente tem aí questões ambientais, mas acima de tudo também temos vários problemas e sérios problemas energéticos. A nossa cidade é uma cidade industrial, porque a indústria extrativa em si como um todo, ela também é uma atividade industrial de grande porte. Temos representatividade global e também temos aí uma influência sobre outras cidades no contexto da mineração. E quando a gente começa a falar de energia aqui em Paraupebas, desde a residência comum até uma grande empresa, ela sofre com problemas energéticos. E a gente enxerga aí que essa questão do uso da energia solar através do banco de baterias é uma solução muito viável, muito pelo fato de que você consegue armazenar eletricidade para momentos ali onde você tem que, de fato, definir qual é a sua prioridade. Porque os picos aqui elétricos em si, eles são constantes. Basta começar a chover na cidade que a energia ela tem risco de acabar. Ou às vezes ali uma moto ou um caminhão bate num poste também é sinal ali de que a energia pode acabar em bairros ou até, às vezes na cidade inteira. Lá no meu bairro, eu moro num prédio e quando a luz acaba eu consigo visualizar boa parte da cidade está sem eletricidade. E por ser uma coisa assim, a gente acha até estranho, poxa, como que isso acontece em Paraupebas, que é a cidade, a capital do minério, é a cidade que tem um fluxo econômico gigantesco, né? Então, assim, a gente começa já a pensar em políticas públicas que nos ajudem a criarmos ali mecanismos que nos gerem essa segurança energética. A gente fala bastante aí de justiça climática, de justiça energética, mas também temos que ter segurança energética para as nossas operações aqui dentro de Paraupebas. E eu falo isso não somente para a indústria ou para a prefeitura, mas também para as pessoas, né? Que as pessoas aqui fazem um calor danado, então a pessoa quer chegar em casa à noite e ir para o ar-condicionado, e você ficar privado disso gera uma chateação muito grande. E aqui nós temos casos de bairros que ficam às vezes sem luz a noite toda, o dia todo, e isso são problemáticas e como poder público a gente tem que trabalhar em cima de soluções. E a transição de modelo energético do consumo da energia gerada a partir das hidrelétricas para o uso de energia fotovoltaica, por exemplo, é uma premissa que a gente tem trabalhado desde o começo do ano em mecanismos onde isso possa ser aplicado no poder público municipal e também como isso pode beneficiar a nossa população, né? Então, assim, existem vários cenários onde nós temos observado que existe a possibilidade de termos aí esse modelo de uso de eletricidade como o mais viável e o mais indicado para a nossa região como um todo, tá? Eu conversando, né, nas primeiras vezes que nós conversamos, eu estive com o Breno, que trabalha com você lá. O Breno mostrou alguns relatórios, assim, que Paraupebas na questão de energia fotovoltaica, ela está bem avançada, porém, faltam algumas políticas para poder incentivar ainda mais, né? Sim, Paraupebas, quando a gente começa a analisar mercado, nós temos aí um mercado que ele é muito orgânico. As coisas foram acontecendo porque eram tendências de mercado, as pessoas foram aderindo, pessoas e empresas, mas hoje nós observamos a necessidade de agirmos com políticas públicas que incentivem esse tipo de prática, porque é a energia do futuro, é uma energia limpa, que
ela não polui, ela possui um ciclo de vida que ele é mais curto em relação à energia gerada pela força da água em si como um todo, então acaba sendo um nicho onde nós temos que estar inserido. E Paraupebas possui dados fantásticos. Quando a gente começa a analisar em termos de Pará, nós somos aí a terceira cidade do estado que mais produz, que mais instala kits de placa solar nos telhados. Isso aí é um número fantástico. Quando a gente começa a analisar a nível de região norte, nós estamos no top 10. E a gente for analisar a região norte, é interessante porque nós temos aí várias cidades que têm o mesmo porte de Paraupebas. A gente pode dizer o seguinte, Paraupebas hoje é uma cidade de quase mais ou menos 300 mil habitantes. Nós temos aí Marabá, nós temos Altamira, Ananindeua, temos Palmas no Tocantins, Araguaína, Macapá, Porto Velho, entre outras cidades que possuem população semelhante e atividades econômicas que se assemelham em termos de PIB. Só que essas cidades, tirando algumas aí que eu citei, elas não estão à frente de Paraupebas. E elas possuem políticas públicas. E a gente aqui em Paraupebas, sem ter ainda uma política pública firmada, né, um pacto energético, a gente consegue ter esse crescimento orgânico de forma que ele venha a dar essa notabilidade para a cidade de Paraupebas, como o top 10 da região norte, top 3 do estado do Pará. Show de bola. E eu pude acompanhar lá durante o Renova a palestra, o painel apresentado pelo Douglas. Ele falou com relação não só às instalações, mas também formas de fomentar, formas de apoiar essas iniciativas. Uma delas falou sobre centros de tecnologia que podem apoiar, aceleradores até, né, que podem apoiar essas tecnologias. Isso, porque algumas características, né, desses sistemas, desses serviços, elas são meio nichadas também, né? Querendo ou não, o uso de sistemas fotovoltaicos residencial, ele é um serviço que está acessível para a classe média. A gente, Sim, né? sim. Mas a classe média tem um perfil, quem tem uma renda maior pode ter um perfil diferente, é um serviço já que pode ser prestado de forma diferente, né? Da mesma forma, das comunidades isoladas, da classe mais baixa, do ponto de vista financeiro, existem outras alternativas de soluções, mas soluções mais frugais, mais pontuais lá para eles. Lá no Amapá, a gente está com uma experiência grande em relação a sistemas isolados, né? Nas comunidades ribeirinhas, e sempre fomentando o setor produtivo. Porque a partir do momento que você fomenta o setor produtivo dessa comunidade, ele gera renda, ele se autorregula a questão do consumo energético, eles expandem o sistema. Porque assim, eu não tenho como comprar. Beleza? A partir do momento que você instala, você melhora o setor produtivo, começa a gerar renda e ele vai aumentar o seu sistema, vai aumentar o seu conforto, aí ele vai colocar o freezer, a central de ar, vai ter energia o dia todo, o 24/7 tão desejado por todo mundo, né? E isso, dentro do setor público, pode fomentar tanto projetos para a criação, para a execução dessas atividades, né, a execução da instalação, quanto também incentivos fiscais ou de capacitações para as empresas criarem modelos de negócio, gerarem negócios com esse perfil, né? Eu trabalho na universidade também no núcleo de inovação e uma das ideias e uma das atividades que a gente tem é o incentivo ao empreendedorismo, é fazer com que os nossos alunos da graduação e da pós-graduação façam igual o William. Meta a cara, abra a empresa, preste o serviço, se qualifique, né? Porque aí também, uma hora, chegar e montar o painelzinho do kit pronto, já vai ficar meio saturado porque novos serviços estão sendo demandados. Só o kitzinho pronto já não vai atender um cara de família de classe mais alta que quer o armazenamento de energia. Sim. O armazenamento de energia, dependendo de como for feito, ela vai ter que fazer um local na casa ali especial, separado, dependendo do tamanho do armazenamento, refrigerado. Então tem todo é um mercado novo. E pensando como Estado, política pública, necessidade do Estado, né? Quando a gente fala Estado, Sim. independente do grau, do nível, pode-se também, não é forçar, porque não dá para forçar nada, mas cobrar, de alguma forma cobrar das concessionárias a automação da rede.
Porque esse problema que nós três falamos do mesmo problema. Choveu, faltou energia. E isso não tem como evitar. A verdade é essa, porque nosso tipo de rede é rede aérea, não tem como evitar de cair um raio no poste. Se cair o raio, não tem o que fazer. A proteção vai atuar, vai desligar o sistema. O que dá para fazer? Ter um sistema auxiliar de automação que desconecte apenas aquela parte que deu problema e reconecte em outro que está tranquilo, que está funcionando normal. Aí tu tem um redespacho, no caso da distribuição a gente chama de reconfiguração da rede. Aí aquele bairro que por um poste que caiu o raio, tô botando caiu o raio bem simplificado, né? Tu perde todo o bairro. Com uma reconfiguração tu vai perder uma rua, 2 ruas, e aí vai demorar 1 hora, 2 horas para recompor, mas também tu vai diminuir o impacto no grosso para todo mundo. Então o sistema fotovoltaico com bateria resolve o problema na sua casa, ajuda a rede até um certo ponto, mas ele se limita ali, tu não consegue ajudar o teu vizinho, vamos dizer assim. Então, um sistema de reconfiguração pode auxiliar bastante. Antes de iniciar aqui, a gente estava conversando, né? O William até falou sobre... ele apresentou uma palestra, um painel sobre comissionamento, né? E também é autor de livro. Então, a gente está aqui, um cara fera demais. Então, William, quais são os principais problemas assim enfrentados durante, né, comissionamentos de sistemas fotovoltaicos? Comentar também um pouquinho sobre teu livro. Legal. Antes eu vou só comentar, o Wallace ele trouxe um ponto muito legal, sobre legal assim, modo de dizer, né? Porque isso tem a ver com qualidade de energia, viu, Wallace? Então, quando a qualidade de energia tem ali, está na Prodigy 8 da ANEEL, tá? Então tem diversos problemas pode ser SAG, SUEL, que é sobretensão, subtensão. Isso é caracterizado como tensão de curta duração, tá? Interrupção momentânea, harmônicos. E Campinas, a gente não tem muito... Eu falei mais específico a capital, né? A cidade de São Paulo passou por um problema sério na última eleição da prefeitura. Vocês devem ter acompanhado isso que aconteceu em São Paulo. Isso aí teve uma repercussão nível nacional. Já Campinas, eu só tenho elogios à CPFL. Tem feito um trabalho muito bom. Lá é muito difícil de ter problemas de queda de tensão. E tem feito um trabalho de excelência, né? A CPFL, eu acredito que ela está nas melhores concessionárias do Brasil hoje, tá? CPFL, Electro, Neo Energia, são concessionárias bacanas. Agora, entrando ali com relação ao armazenamento de energia e também de energia solar fotovoltaica, eu vejo que hoje está saindo da ordem de R$ 3,80 o watt-peak instalado. Tá? Temos diversos benefícios que no caso os bancos eles conseguem, você consegue simplesmente ir lá e trocar a sua conta de energia e financiar, né, aquele kit fotovoltaico, aquele sistema fotovoltaico. E isso está acessível para todo mundo, né? Para todo mundo tem esse acesso hoje. Tá da ordem de R$ 3,80, R$ 4, porque o banco ele está incentivando, tem, né, essa pegada aí de incentivo. A Caixa Econômica, Banco do Brasil, não sei se pode citar nome aqui, mas eles têm incentivado bastante essa questão. Com relação ao comissionamento em usinas fotovoltaicas, e sobre o livro, né? O livro tem 12 capítulos, eu falo um pouquinho do processo de fabricação dos módulos. Pessoal, tá disponível na Amazon, viu? Tá na Amazon lá. Eu falo um pouquinho sobre introdução à energia solar fotovoltaica, eu falo um pouquinho sobre eletroluminescência, que tem uma norma que acabou de entrar em vigência, entrou há 2 semanas atrás, acredito que 2, 3 semanas atrás entrou em vigência essa norma, uma norma recente, no qual fala sobre comissionamento, que fala sobre eletroluminescência, porque a eletroluminescência é possível ver mismatch entre células, é possível ver contaminação no wafer, e o wafer
sai do polissilício, né? Ele precisa do polissilício, são processos, né? Polissilício, wafer, polissilício, lingote, daí corta com fio de diamante, você consegue transformar em um wafer. Esse wafer é dopado e daí vai transformar em células, e daí depois você faz ali a montagem do módulo fotovoltaico. O que acontece? Tem poucos, hoje eu posso falar com propriedade que tem poucas marcas boas entrando no Brasil que compete a módulos fotovoltaicos, tá? Tem muitas marcas ruins entrando no Brasil e isso continua. Isso é um papel do Inmetro, o Inmetro que tem que verificar, tá? Essa questão, porque tem cliente, tem consumidor final, cliente final sendo lesado, e isso não é nada legal. Tá? Isso aí compete, enfim, o governo federal junto ali com o Inmetro, porque o Inmetro faz parte do governo federal, a investigar, sabe, a bater em cima e multar, porque a portaria 140 do Inmetro é bem clara, ela não pode ter potência abaixo do que está discriminado no datasheet, é só acima, igual ou acima. Está abaixo, é módulo em não conformidade, tá? Então a IEC 61215 é uma das que propõe lá o traçador de curva IV, tá? E através do traçador de curva IV a gente consegue verificar se aquela potência está conforme o datasheet do fabricante ou não. Tudo isso em STC. STC é condição de laboratório, tá? Esses ensaios. 25 graus Celsius, 1000 watts por metro quadrado, tá? Então é isso. O comissionamento é primordial fazer para você ter uma garantir performance naquele sistema e garantir também qualidade, porque o traçador de curva IV ele verifica performance e a câmera de eletroluminescência você consegue verificar a qualidade daquele módulo num todo, tá? E isso aí evita até mesmo você ser enganado e ser lesado, porque o efeito PID, degradação induzida por potencial, está presente em muitos módulos fotovoltaicos por estar usando componentes que compõe um módulo fotovoltaico de péssima qualidade. E aproveitando que eu estou na presença de vocês aqui, o Wallace falou sobre a questão de chuva, o próprio Douglas também comentou, a gente está numa área de incidência aqui, o chamado inverno amazônico, né? São 6 meses aí de chuva direta, que quando fecha o tempo, ele fecha de verdade, a incidência de raios solares deve cair bastante. Então, Wallace, Douglas e até o próprio William, dá um toque para quem vai nos assistir, para quem tem módulo fotovoltaico em casa, como que fugir desses grandes desses problemas podem vir com a questão da chuva. Para quem tem um módulo fotovoltaico, tem alguma coisa que possa fazer para poder aumentar o rendimento, se não tem alguma outra coisa. E o Wallace também, aqui no nosso inverno amazônico, quais são aí as medidas que você pode indicar para quem tem isso também, né? O módulo, ou o sistema off ou on-grid, enfim. Uma coisa que a gente trata muito bem na engenharia sempre é a questão da prevenção, né? E a prevenção como um todo, ela envolve planejamento. Quando você faz uma edificação, ou você faz uma obra civil, e os serviços de engenharia, boa parte deles são civis, a gente tem que entender que temos que ter um planejamento quanto às prevenções relacionadas aos desastres naturais, porque excesso de chuva muitas vezes é um desastre natural que a gente não tem como controlar. Então, assim, e uma das problemáticas que a gente observa aqui na região amazônica é justamente que muitas pessoas elas instalam os kits achando que ele vai sobreviver por si só. E não faz uma limpeza, não faz uma manutenção, não faz uma troca de cabo. E tudo isso influencia na eficiência. E muitas vezes você tem ali um sistema que você comprou ele para ele te entregar uma geração X, e quando você vai ver ele está gerando menos 2x. E para entender isso, as pessoas muitas vezes criticam a qualidade, criticam as empresas que fizeram a instalação, mas esquecem dessa questão da prevenção. E olha que o técnico, quando ele faz a instalação, ele coloca, você tem que fazer a limpeza aqui das placas de forma X, Y, Z,
tantas vezes no ano. E muitas pessoas não fazem. Então, essa aí acaba sendo um recado mais claro, né? Porque eu não sou o técnico da área, mas é uma questão que a gente observa muito comum, porque em engenharia é isso, é você pensar no hoje e no amanhã e quais são as soluções para os problemas que, porventura, podem vir a acontecer. E aqui na região amazônica eu observo muito isso. Eu tenho conhecidos que têm sistema de placas em casa e, vez ou outra, eles reclamam. E aí, quando eu comecei a trabalhar na secretaria e me inteirar um pouco mais sobre essa temática da energia fotovoltaica, e eu peguei e falei para esse amigo meu, falei assim, por que você não limpa as suas placas? E aí ele foi lá, mas é só jogar água. Eu falei, não, tem todo um procedimento ainda, que inclusive é regulamentado, existe ali uma norma para você fazer essa limpeza, para que ela consiga fazer com que aquelas placas gerem eficiência energética, né? E aí fizeram isso e deu certo, mas da forma apropriada. A gente recomenda também aí, caso tenha dúvida, porque quando você tem dúvida em relação a uma doença, você procura um médico. Contrate uma empresa, um serviço de engenharia. Exatamente. E contrate uma empresa séria, uma empresa que possua um profissional de engenharia. Você pode verificar se ela está registrada ou não no Conselho de Classe, que isso é fácil você fazer essa consulta. É fácil você verificar se essa empresa possui licença para poder atuar na sua região. Tá? E aqui no Pará nós temos regulamentação para vários setores. Então é fácil você observar se aquela empresa ela está apta ou não. E quando você não contrata uma empresa que está apta, você vai pela questão do preço, você se coloca em risco. Aquilo que poderia ser uma solução se torna um problema muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com essas premissas, porque senão você pode estar em muitas situações entrando em uma situação que só tende a agravar ao invés de melhorar. Muito importante o que foi colocado pelo Wallace. Essa questão da manutenção, ela é fundamental, tanto que algumas empresas no seu modelo de negócio eles vendem o kit e fazem uma manutenção e tal. Então, quando você estiver fazendo a negociação do seu kit solar fotovoltaico, se atente nesse detalhe, porque às vezes a própria empresa pode fazer um serviço, entre aspas, extra, né? E aí é do modelo, aí não tem certo nem errado, só tem um modelo que está bem claro para o cliente. Mas pensando no sistema fotovoltaico com relação ao nosso inverno amazônico, a gente tem que enxergar ele de duas formas: o on-grid e o off-grid, certo? O sistema on-grid, ele tem a vantagem que ele usa a rede elétrica como se fosse a bateria. Então, toda a energia que você gera e não está consumindo naquela hora, fica ali armazenada, entre aspas, né? Fica armazenada como crédito na rede. E aí você vai consumindo de acordo com a sua necessidade. Geralmente, os projetos de sistemas fotovoltaicos, eles tentam pegar um contexto que no ano você tem uma geração anual esperada. Isso já leva em conta, muitas vezes, o período de maior geração, o período de menor geração. Então, é esperado que esse balanço feche. Então, mas está chovendo muito esse semestre e tal. Não, se o teu sistema for minimamente bem projetado, no fechamento do balanço anual não vai ter problema, porque tu vai ter o crédito que tu gerou lá no período do verão. Então, não tem tanto problema, porque tu continua usando a rede elétrica. Quando tu vai para o off-grid ou para o híbrido com bateria, aí o usuário precisa fazer a gestão da bateria. É acompanhar, olha, a minha bateria hoje não carregou 100%. Se não carregou 100%, eu não posso ligar todas as lâmpadas na minha casa, porque senão vai descarregar a bateria. E é isso. Ele vai ter que fazer essa gestão. E essa gestão é que é a mudança de cultura que muitas vezes demora a pessoa a entender. Não é que... É porque é difícil mudar. A gente está acostumado hoje. Chega em casa, liga a central, liga o chuveiro quente, liga a televisão. Posso pagar a tarifa? Posso pagar a fatura no final do mês? Está tranquilo, porque o CEP, o sistema interligado, consegue me suprir essa potência, essa energia. Só que a minha bateria ela é limitada, é uma caixa d'água ali, né? Tem uma quantidade de energia armazenada. Então, se eu não enchi essa minha bateria, se essa bateria não chegou no nível alto, eu preciso ir lá olhar. E isso aí isso vai ficar mais comum
a pessoa se acostumar com isso, porque a pessoa está começando a pensar no carro elétrico. Aí o carro elétrico o cara tem que gerir diferente, porque não é igual o carro a combustão, que ele olha lá, chegou na reserva, para em qualquer lugar. Tem que planejar como vai gastar Aí essa tu vai energia. planejar, no caso do carro elétrico, que horas que tu vai abastecer, olhar como está a bateria. Outro modelo de negócio possível, o cara ter o carro elétrico, ele carrega durante o dia e à noite ele usa a bateria do carro elétrico como a bateria para deslocar a carga, para ele reduzir o consumo. Então, tem diversos modelos, diversas formas de gerir isso daí. Algumas mais simples, algumas mais complexas. E isso vai depender de quanto você tem disponível e qual é a necessidade que você tem naquela energia mesmo. Que a bateria custa caro. Exato. Barateou muito, mas ainda tem um custo elevado. O Brasil ele ainda não é um país tão bancarizado assim, então existem as linhas de crédito, mas nem sempre é tão fácil acessar, né? E a gente sabe como é que é, principalmente chega num banco e vai de bermuda e chinela para te ver se não é tão bem atendido, né? E é muito caro. Eu fui fazer uma simulação recentemente, eu fiquei assustado com o preço do financiamento para energia solar. Porque você vê assim, poxa, é um sistema que custa 20, 30 mil reais. Quando você vai fazer a simulação bancária, você paga 2,5 sistemas praticamente, pelo custo que ele fica. E são cooperativas de crédito, são bancos digitais que vendem ali uma solução que, na verdade, não é uma solução e que, na verdade, no curto prazo ela não se paga. Ela se paga no médio prazo aí, em média de... Se no custo convencional ela se pagaria em 2 anos... Pelo financiamento bancário, você pode gastar 5 a 6 anos para pagar. E aí não acaba, compensa. muitas vezes, inviabilizando a implementação pela uma pessoa de menor poder aquisitivo. Né? Sim, justamente. Que é aquele investimento que... Porque quando o cara consegue fazer a implantação e o valor da parcela é menor do que a fatura que ele está pagando, tá maravilhoso. Só que às vezes, no primeiro momento, é maior. Aí ele tem que fazer esse... famoso dar essa rebolada ali para se ajustar para poder utilizar e acessar o serviço da melhor forma possível, né? Beleza. E assim, primeiro de tudo, agradecer a vocês, né? Antes do William concluir um pouquinho sobre o tema, agradecer a vocês. William, por favor, conclua aí pra gente falar um pouquinho sobre como foi esse Renova, né, pra gente. Então, a questão, eu percebo que na Amazonas em si, né, e possivelmente aqui também, na região do Pará, não tem solstício de inverno. Sim. Tá? É nulo, não existe solstício de inverno aqui na região, tá? Existe solstício de verão, né? E o que acontece? Aqui a latitude é da ordem de 1 a 10, vamos considerar. É diferente de São Paulo, que é 22, 25 graus. Isso faz com que quando chove, limpa os módulos fotovoltaicos. Sim. Aqui fica mais difícil, porque quando chove, como vai limpar um módulo que está menos... Está praticamente reto. Exatamente. É importante sim fazer a simulação, como você disse, usando ali o PVSys, Helioscope, tem bastante software específico para fazer esse tipo de simulação, e realmente ele te dá a geração anual, sabe, que você deve ter ali, e você consegue tirar essa média, e depois quando você vai fazer o seu sistema, se fazer bem projetado, para chegar próximo daquela estimativa. Só que daí tem que verificar tudo que a gente já falou, tem que verificar os equipamentos, porque a gente que é do laboratório, a gente sabe, tem entrado realmente módulos ruins no Brasil, que não está gerando, sabe? Isso aí Sim. é problema. Lógico, tem que fazer a manutenção, fazer a limpeza ali nos módulos, é importante, e ainda mais aqui, que a latitude não ajuda. Pode chover que não vai... É aquele trade-off. É muito bom porque pro lado que tu apontar ela vai gerar vai ter quase sol, igual vai de qualquer ter situação, mas vai ter o problema de acúmulo de sujeira. Então, só para complementar essa questão. Com relação ao financiamento, eu fiz recentemente um projeto para uma amiga, né? Foi em 2022. Ela já recuperou o valor e foi financiado. Legal. Sabe? Então,
Depende também muito Depende. do 22, a Selic estava bem mais acessível. Depende da época, depende Aí, da... Parece ainda. É, Em 22 a Selic eu acho que não chegava a 10% ainda. É. 22 estava... Então, por isso que eu falo, depende 8, da exatamente. situação, que foi, né, porque eu falo porque eu tenho, tudo que eu tô falando foi case real, a gente tá, né, por exemplo, antes da gente começar esse podcast, eu tava conversando com o pessoal aqui, e o que acontece? Eu tive na Colômbia, recentemente. Na Colômbia, a energia solar fotovoltaica, ela não é tão forte como o nosso. Ela está 7 anos atrás da gente, tá? Só que o armazenamento de energia deles está muito maduro. Por questão de problemas que eles têm lá com o sistema elétrico de potência e tal. Então, eles já estão, já. E daí, essa questão eu vou dar uma sugestão. Já está tendo, a ANEEL já está fazendo leilões para banco de baterias. E isso pode ser muito legal para poder mitigar eventos indesejados relacionados a esses problemas que a gente falou aí, de queda de tensão, SAG, swell. Por quê? Faltou energia, já entra ali o banco de baterias para poder... E também tem a questão do... A eletrônica de potência tem resposta rápida, a própria eletrônica de Exatamente. potência pode atuar na solução, por exemplo, de harmônico. Exatamente. Aí E não é poderia uma encerrar sem falar do Curmet, né? Que está tendo aí fortemente. O pessoal está cortando a energia solar fotovoltaica. Por enquanto, só das grandes usinas. Das grandes usinas. Mas GC. hoje, por exemplo, eu tenho um paper, artigo publicado em periódico internacional e outro que já está lá submetido, que é estudos de curtailment em residencial. Porque Exato. os dois caminhos que podem acontecer. Ou o corte na residência ou a bateria. Todos os dois têm as suas complexidades. Situação boa e situação ruim. Com o corte, se for para o caminho do corte, vai ter que ter uma monetização pelo corte. Porque eu não tô, ele está sendo cortado, não é porque eu não tenho a geração, está sendo cortado para ajudar a rede. Então eu tenho que ser monetizado por estar ajudando a rede. É isso. Então, da mesma forma, a bateria. Se a minha bateria está alimentando só a minha casa, ok. Mas se a minha bateria estiver alimentando, ajudando a controlar a rede, a minha ação de controle tem que ser financiada, tem que ser paga. Sabe como a gente está alinhado? Então é isso, tecnicamente falando, tá? Tem assunto que a gente poderia ficar aqui a noite toda, eu acho, né? Só que eu acho que está acabando. Por exemplo, só como fazer o corte, já tem uma treta que vai ser justo. Como é que vai ser o corte? Vai ser justo? Por que tu lá na ponta tá cortando mais do que eu aqui no corte? Aliás, tu vai reclamar porque eu tá cortando menos da minha. A gente vai ter que fazer um balanço desse corte para que financeiramente o nosso corte seja igual. E a energia seja justo para todo mundo. E a energia solar fotovoltaica quando começou, eu concordo, era muito cara. Hoje não. Hoje eu acho que essa está muito acessível. Hoje ela é cara, não é muito cara. Ela é cara, mas você paga. Assim, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês resumissem a urgência da transição energética para o mundo que a gente tem hoje. A gente está no pós-COP, né? Pós-COP 30, o Wallace usou bastante essa frase ao longo do dia. Queria que vocês resumissem em uma frase, uma palavra, o que seria essa urgência de transição energética para o mundo. Olha, eu sou contra... É lógico, tem que usar as termoelétricas quando é necessário. Não vou ficar aqui sendo contra, eu não faço isso. Eu acho que todas as energias são bem-vindas. Só que a gente tem que usar de forma consciente. Tá tendo lá escassez hídrica? Você não tem ainda energia solar fotovoltaica suficiente, apesar que está crescendo de forma rápida, usa ali, liga a conexão, faz aciona a termoelétrica, porque lá no ONS o pessoal tem que se programar, porque senão eles sofrem com isso, sabe? Tem que trabalhar com programação, porque escassez hídrica é duro. E daí falta água na energia hídrica, né? E acaba tendo problema. A demanda energética é muito grande. Exatamente. Impacta na questão da água, não só da energia elétrica. Exatamente, né? Exatamente. Então, dá para trabalhar todo mundo junto. Eu fico muito feliz que a MP 1304 conseguiu tirar da acréscimo do segundo tempo aquela questão da energia solar fotovoltaica, que eles queriam cobrar R$25 a cada 100 kWh utilizado. Isso ia matar a energia solar fotovoltaica no Brasil, ia acabar. Então conseguiu reverter, e eu tenho certeza que temos que explorar o que o Brasil tem de melhor, porque o Brasil tem muita
Sim. Muita bagagem. O Brasil tem muito potencial. Energia solar, eólica, tem biogás, biomassa. Tudo isso aí dá para aproveitar ao nosso favor. Tá? Eu tinha pensado numa frase sensacional, aí eu fui prestar atenção na conversa, acabei esquecendo. Acontece. Mas, é assim, a transição energética ela tem que ser feita com urgência, mas com parcimônia. Porque não é chegar e eu vou tirar tudo, vou tirar o diesel. Eu vou tirar o diesel, sim, numa comunidade isolada e botar um sistema com bateria, porque é muito, muito melhor. E eu estou falando operacionalmente falando. Agora, quando eu penso num grande sistema, eu tenho outros impactos, igual a gente conversou mais cedo, que tem impacto econômico dentro das micro-regiões ali, que vão ser impactados, por exemplo, se eu fechar uma usina térmica a carvão. E também tem a questão operacional. Uma usina térmica a carvão, eu não boto ela em operação em 5 minutos, igual eu boto uma turbina de Tucuruí. Tucuruí, a turbina está desligadinha lá. Em 5 minutos ela está gerando energia para o sistema interligado. Então, parece absurdo assim, 5 minutos pode estar desligada, todo o procedimento para conectar ela na rede. Claro, se ela tiver toda normalzinha. 5 minutos está funcionando. Então, eu lembro quando eu fazia estágio, cara, eu fiquei, a primeira vez que eu entrei na usina, eu falei assim, como está desligada? Não, a usina fica uma parte do dia desligada, algumas turbinas, que é o planejamento que o ONS faz. Ela não opera a 100%, ela opera a 85%, 90%, a 95%, porque tem que ter uma reserva girante para suportar as transições, os transitórios que tem na rede. Trabalhar com o sistema elétrico é muito complexo. E se você não usa água, acaba dando vertimento. Dá vertimento, olha só. Aí tu joga água fora, aí desperdício. Desperdício. Então, esse balanço, esse controle. Por exemplo, uma coisa que quando eu era estudante de engenharia, até quando eu fazia o doutorado, era impensável. Usina reversível. Eu usar energia para bombear a água do que já passou pela turbina para voltar para o lago. Reservatório. Porque isso não faz sentido pela termodinâmica, né? Assim, pela energia. Só que hoje faz sentido. Não em todas as situações, lógico, mas pode fazer sentido, porque num horário, em vez de eu ter o curtailment, eu deixo lá e uso essa energia para bombear. É isso. Para bombear. Então, tem diversas soluções. Então, e a minha frase aí que vai ficar é: transição energética é uma urgência, mas tem que ser feito com parcimônia. E a parcimônia é pé no chão, imparcialidade, técnica. E assim, no Brasil a gente tem, de fato, um atraso muito grande na produção do módulo. A gente não produz o coisa. Mas a parte de serviço, a parte de operação, o nosso país, e a parte de modelagem, simulação, primeiro mundo. A nossa modelagem matemática. O nosso sistema elétrico no computador, o ONS, ele sabe muito melhor como está o nosso sistema elétrico do que qualquer país do mundo sabe como está o deles. É muito bem feito. O nosso é muito bom. Estamos à frente, viu? De muitos países da América do Sul. Não, do mundo. Do mundo. Estamos muito à frente. E assim, uma frase que a gente ouviu bastante lá na COP foi a questão da justiça climática. Mas aqui em Paraupebas, nós transformamos aí, pegando um pouco do gancho do Douglas, sobre aquela questão de você levar energia para comunidades isoladas. Aqui nós temos a questão dos indígenas do Xicrim do Cateté. São comunidades indígenas que habitam na Floresta Nacional de Carajás, que tem ali diversas problemáticas energéticas para poderem ter coisas básicas, uma televisão, uma geladeira, carregar um telefone e até mesmo ali ter alguns eletrodomésticos dentro de casa. Sim, justamente. E aí, o que acontece? A gente também trata da questão da frase que nós trouxemos dentro do Renova, que foi a questão da justiça energética. Porque assim como nós que estamos aqui na cidade, temos direito de ter eletricidade na nossa casa, as pessoas que estão isoladas, sejam indígenas ou até mesmo ribeirinhos, também têm esse mesmo direito que nós. E aí é onde entra como que o poder público pode solucionar essa problemática. E a gente vê basicamente aí na geração de energia, com você usando banco de baterias, isso é uma solução que ela tá aí, ela existe e ela pode de fato gerar a justiça energética, além também da justiça climática.
porque você ali evita executar diversos impactos ambientais, levando energia, porque cada vez que você leva uma rede elétrica para um lugar isolado, você está aumentando um custo operacional já existente. E além disso, você também favorece que eu vou ter que usar aqui energia gerada a partir das usinas hidrelétricas. Então ali eu estou forçando mais o sistema como um todo. Por mais que seja uma fraçãozinha pequena. Mas imagine, de grão em grão em grão, a gente vai ver lá na frente tá cheio. Desvio de rota de peixe, tem vários problemas. E a gente sabe assim que os grandes empreendimentos hidrelétricos no Brasil, eles não são mais tendências. Até o começo dos anos 2010, eles ainda eram tendência com a Belo Monte, né? Só que posteriormente a gente viu que Belo Monte, ela não gerou ali os efeitos necessários que eram projetados, gerou mais impacto ambiental do que solução, e isso mudou a cabeça do gestor de pensar. Então hoje a gente pensa energia como geração de pequenos microsistemas. São as PCHs, são usinas solares, você usar biomassa, você utilizar eólica, depende da região qual você está inserido. Mas assim, para nós, a lição que fica da COP30, que a gente traz para a nossa mentalidade aqui em Pauropebas, por exemplo, é justiça climática associada à justiça energética para todos. E conte comigo, tá? Conte conosco, né? Então, para cima. O que acontece? Eu fui convidado, eu só tenho a agradecer e eu estarei sempre à disposição de vocês para o que der e vier, como se diz. Né? Isso, e aí a gente lá da universidade, lá do Laboratório de Sistema de Potência, a gente também se coloca à disposição aí, com algumas capacitações, né? Porque assim, essa troca de experiência, né? E aí a gente vai enxergar a realidade de vocês, a gente vai trazer a nossa experiência e a gente vai aprender muito nesse processo. E aí, a gente precisa pontuar, como sou acadêmico, precisa pontuar na CAPES. Sim. Aí a gente faz o termozinho, contrato de transferência de tecnologia. Opa. Pode até ser 0%, mas tem que ter o contrato, porque aí a gente pontua. Pessoal, e aproveitando o gancho de vocês, nós aqui, enquanto podcast, né, eu represento aqui o PodSac, como eu falei, é um podcast que nasceu para falar de somente carga, mas hoje ele fala sobre engenharia, sobre indústria, sobre meio ambiente, ciência, tecnologia. A gente está falando de carga, só que é carga elétrica. Carga elétrica, show de bola. E se você gostou, não deixe de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, comentar com essas 3 figuras aqui super relevantes nesse atual momento que a gente fala sobre COP, sobre sustentabilidade, sobre transição energética. E é claro, não deixe de nos seguir, procurar, né? Deixar rapidamente o LinkedIn, Instagram, YouTube de vocês, caso vocês tenham. Deixa aí pra galera pra seguir, acompanhar vocês. O meu LinkedIn tá o Herbeston Douglas de Oliveira. Eu nem sei como é que o nickzinho que aparece, como é que faz o esquema. O meu LinkedIn ainda não está muito ativo. Mas o Instagram é @webdouglas, né? Tudo junto, Web Douglas, com 2 S lá no finalzinho, mas só um aparece já. E lá eu tenho algumas divulgações de algumas atividades, de projetos. E lá vai ter o link para os outros Instagrams do curso de Engenharia Elétrica, do laboratório e dos projetos. Sigam lá. O meu é o William Cambuí. Colocou o William é famosinho no LinkedIn, viu, gente? O William Cambuí, pega essa aula. A gente tá lá sempre disseminando conhecimento, sempre compartilhando ideias, porque conhecimento guardado não serve para nada. Certo. Tá? Então eu tenho essa filosofia dentro de mim e carrego ela comigo. Né? O meu LinkedIn eu usava bastante até o começo do ano, depois a gente entra nessa vida de secretário, a gente esquece de tudo. Mas assim, o meu LinkedIn eu era bem ativo até uns anos atrás. Lá tá o Wallace Marques, tá? Tanto o LinkedIn como o Instagram, então é bem simples de procurar. E não deixe de seguir @semect Parauapebas, tá? Que é a Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia, certo, Wallace? É isso aí, vamos pra cima, gente. Vamos pra cima, obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço, tchau. Tchau.